Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por podermos estar na tua casa, Senhor, com os nossos irmãos, para estudar da tua palavra, para te adorar, Senhor, para crescer também em graça, em conhecimento de ti. E nos ilumine, Senhor, agora, para que possamos entender as tuas doutrinas, Senhor, todos os teus ensinos e possamos não somente ouvi-los, mas praticá-los. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, o que a gente viu do domingo passado? Sem desculpa, então, né? Então, a gente parou na pergunta 36. A gente está falando sobre as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação delas procedem. Então, as perguntas anteriores a gente viu sobre justificação, adoção, santificação, e agora as bênçãos que procedem nelas. E a resposta foi: as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação delas procedem são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Então a gente começou falando, na verdade, da certeza do amor, sobre como o amor por Deus é eterno, o amor de Deus pelo seu povo é eterno. A gente falou sobre a certeza da salvação, apesar dela não ser parte essencial da fé, que nem todos os salvos possuem a certeza, todos devem buscá-la. Então ela não é essencial nesse sentido. A gente viu fundamentos da segurança, a veracidade, a confiança que a gente tem nas promessas de Deus, o empenho nosso em andar com toda boa consciência diante dele, testemunho do Espírito Santo também, o espírito de adoção, né, que testifica aos nossos espíritos que somos filhos de Deus. A gente viu que o testemunho do Espírito Santo não é uma voz que você ficou ouvindo ou alguma coisa, uma revelação especial, mas é uma experiência, um relacionamento que você tem com Deus. Então não é simplesmente ouvir coisas, mas é se relacionar com o nosso Pai, com Deus. Então a palavra já foi revelada. A gente vê esse texto do Rod e testes de genuinidade, né? Então, passando rapidinho sobre isso, o Rod fala de 4 testes, né? Que a verdadeira segurança, a verdadeira certeza da salvação vai produzir humildade não fingida, enquanto a falsa leva ao orgulho espiritual. A verdadeira segurança resulta numa diligência crescente da prática de santidade, busca de santidade, enquanto que a falsa leva à preguiça e autoindulgência. A verdadeira segurança leva ao autoexame imparcial e ao desejo de ser sondado e corrigido por Deus, enquanto que a falsa leva à satisfação com a aparência e a fugir da investigação meticulosa. E a verdadeira segurança leva à permanente aspiração por uma comunhão mais íntima com Deus, enquanto que a falsa não se importa em se relacionar com Deus de verdade. Então a gente viu, para conservar nossa certeza de salvação, mantermos firmes nessa certeza, a gente tem os meios de graça, onde nossa graça é aumentada, como a resposta fala também. Que é os meios, né, são os meios pelos quais nós recebemos graça de Deus, aumentamos a nossa graça, que é lendo a palavra de Deus, orando, participando dos sacramentos, da comunhão dos santos, de uma igreja fiel à palavra de Deus, que tem a correta administração dos sacramentos, pregação fiel da palavra e tudo mais. Então, a gente parou aqui, certo? Então, passei rapidão. Não sei se alguém estava aqui na outra aula, mas está gravado também, né? Então, outros benefícios que são bem diretos são paz e alegria, que a gente viu, né? Então, gozo no Espírito Santo e também paz. Então, nossa salvação e santificação também implica nesses benefícios bem diretos. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é João 14, 27. Vamos abrir lá, por favor. Jesus fala que ele é a nossa paz. Não é a mesma paz que se encontra no mundo. Então, João 14, 27. Quem achou pode ler, por favor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o contexto que Jesus está falando aqui é que ele deixaria. Ele iria para junto do Pai. Então ele fala, não se turbe o vosso coração. Eu vou deixar vocês com a minha paz. Que é a situação que nós estamos agora. Jesus Cristo está aqui conosco, em carne e osso, do nosso lado, andando. Não. E ele falou que isso ia acontecer para os discípulos. Ele falou, eu não estarei com vocês, eu vou para o Pai. E é bom que isso aconteça. Mas eu vou enviar o que para vocês? Além da paz, né? Consolador, o Espírito Santo, o Confortador. Então é nesse contexto que ele fala, não turbe o vosso coração, porque eu vou estar com vocês, na pessoa do Espírito Santo. Eu vos deixarei a minha paz, uma paz que é
inabalável, porque nós estamos com o próprio Espírito Santo conosco. Tanto que os discípulos, os apóstolos, depois quando Jesus Cristo realmente subiu aos céus em Atos 1, eles ficaram desesperados, ficaram preocupados, ficaram angustiados como ficaram aqui? Não, eles já entenderam que era bom que assim acontecesse, porque Cristo estaria agora diante de Deus Pai e ele enviaria então o seu Espírito. Era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo habitasse em cada um de nós. Então ele nos deu paz, paz diferente que a paz do mundo, uma paz muito superior a qualquer uma que o mundo possa oferecer. Romanos 5:1 também fala que justificados agora nós temos paz com Deus, né? Então Jesus Cristo agora também tem esse sentido de que nós não estamos mais em inimizade com Deus, mas temos paz com aquele que é o soberano de todas as coisas. Então a nossa santificação e a nossa salvação nos produz uma paz que é a melhor que a gente possa ter, porque inimigos de Deus, inimigos contra esse Deus soberano, é impossível que eles tenham paz. Para onde eles fugirão de Deus? Para onde eles escaparão de Deus? A gente já viu muito isso sobre isso aqui, né? Sobre o juízo de Deus, sobre o poder de Deus, sobre como Davi também fala, né? Se eu tomasse as alvas da alvorada, se eu fosse no mais profundo abismo, lá Deus está. Não tem como escapar de Deus. Então, se você não tem paz com Deus, é impossível você ter paz na sua vida aqui na terra. É impossível. Todos estão desesperados porque sabem que Deus existe e que Deus trará juízo. Então, nós que fomos salvos, temos agora essa paz, não temos mais temor do juízo de Deus, porque fomos justificados por meio de Jesus Cristo. Temos também a alegria da salvação. Então, não simplesmente andamos por aí temorosos ou tranquilos, mas alegres. Então, vamos abrir também em Romanos 14:17 e 1 Pedro. Então, Romanos 14:17, quem achou pode ler, por favor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Então, nós fomos tirados do império das trevas. Estamos aonde agora? No reino de Deus. Que é o quê? Paz, alegria no Espírito Santo, justiça. Então, nós estamos agora em um reino de alegria, porque nós recebemos bênçãos infinitas. 1 Pedro 1:8 também eu vou ler. Lá está escrito assim: a quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E o contexto aqui também é, um pouquinho antes ele fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, mesmo que nós sejamos contristados por várias provações, ele fala que nós temos uma alegria aqui indizível, porque nós estamos agora crendo em Cristo, o qual morreu por nós, o qual já venceu o mundo, por isso nós somos também mais que vencedores. Então, a nossa salvação produz, e a certeza dela produz diretamente também paz e alegria. Alegria porque nós entendemos tudo o que foi dito, nós reconhecemos todas as promessas de Deus, nós cremos que elas são verdadeiras. Nós estamos agora em um lugar diferente, uma posição diferente. A nossa pátria não é mais esta aqui. Por mais que essa aqui esteja cheia de políticos corruptos e problemas, a nossa pátria é celestial, é lá no céu. E lá é perfeita, lá não tem nenhum político corrupto. Pelo menos não terá, né? Tudo bem? Então, outro ponto seria a perseverança, né? Então, como é que nós podemos perseverar na fé? É porque nós somos sábios? Por que nós perseveramos na fé? Já pararam para pensar nisso? Por que eu não simplesmente abandono o apostato da fé? Porque nós somos preservados. Então, por que nós falamos que o crente tem essa perseverança? Ela está fundamentada, na verdade, no quê? No crente ou em Deus? Se está fundamentada no crente, em nós sabemos como nós somos. Nós somos pó, como a Bíblia fala. Nós muitas vezes caímos e tropeçamos. Então, se dependesse de nós, como nós já falamos várias vezes na eleição aqui, se dependesse de nós, alguém seria salvo? Ninguém. Como não depende de nós, sabemos que somos preservados por parte de Deus. Vamos abrir 1 Pedro? Eu li lá e vocês não abriram, mas abram lá, por favor, agora. 1 Pedro 1, acho que a gente vai passar várias vezes em 1 Pedro.
Nós somos guardados não pela nossa força, mas pelo poder de Deus. Então, 1 Pedro 1, 3 ao 5. Quem achou pode ler, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, tudo aqui coisas que Deus fez por nós, por uma viva esperança, uma herança que é incorruptível. E somos guardados pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. No versículo 5, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, que também não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, nós somos guardados e preservados não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus. Por isso que nós temos segurança da salvação, porque é o poder de Deus que nos assegura isso, e não a nossa capacidade. Um outro ponto também, que esse texto todo mundo já sabe, talvez não precisa abrir lá, que é João 10, 28, onde Cristo fala sobre o bom pastor, ele sendo o bom pastor, que ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. Todos aqueles que o Pai deu a Cristo, ninguém pode tirar da mão de Cristo, nem da mão do Pai que ele fala. Teria que abrir a mão de Cristo e a mão do Pai para nos arrebatar. Ele fala então que ninguém poderá nos arrebatar. Todos aqueles que o Pai me deu, eles ouvirão a minha voz e me seguirão. E nenhum deles serão arrebatados da mão de Deus. Nenhum. E um texto que é bom abrir e ler lá também, todo mundo sabe, talvez não de cor, mas todo mundo conhece, que é Romanos 8, 35 e 39. Então Paulo lista várias coisas que não podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então Romanos 8... Abram lá, Romanos 8, 35 ao 39. Eu vou ler, lá está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que nós somos perseverados? Ou preservados? Porque Deus nos mantém em vida. E Ele garante que nada disso, como Paulo lista aqui várias coisas, não exaustivamente, mas deixa bem claro que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Aquele amor que fez com que Ele viesse a esse mundo, se entregasse por nós, morresse na cruz, levasse os nossos pecados, imputasse a justiça dele em nós. Esse amor que foi provado na cruz, ninguém pode nos separar dele. Então, uma vez salvos, sempre salvos. Uma vez com fé, sempre vamos perseverar nessa fé, porque somos guardados pelo poder do nosso Deus. Ninguém é mais poderoso que o nosso Deus, ninguém é tão poderoso como o nosso Deus, não há ninguém semelhante a Ele, não há qualquer outra criatura. Então, só Deus que não é criatura, é o Criador. Então, qualquer criatura que há por aí não tem a capacidade, não tem o poder de nos separar de Cristo Jesus. Estamos eternamente unidos a Cristo, de forma inseparável. E com isso somos, então, filhos, cordeiros, como a gente viu, o espírito de adoção. Então, somos preservados até o fim. E algumas provas, então, que seremos preservados, a gente já viu no início ali sobre o amor de Deus, Jeremias 31:3, que fala que Deus nos amou com amor eterno. Então, não é um amor temporário, que passa, que qualquer coisa que acontece pode acabar, mas é um amor eterno. Nós vemos também sobre o decreto de Deus, sobre o seu pacto, sobre Filipenses 1:6, que Paulo fala que estou bem certo o quê? De que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso eu oro que vocês cresçam em amor, em conhecimento, em plena percepção. Então, Ele está bem certo, como nós também devemos estar, de que Ele que começou a obra em nós. Não foi? Quem que começou a obra em nós? Fomos nós que primeiro escolhemos a Deus ou foi Deus que nos escolheu, que nos elegeu no princípio, antes da fundação do mundo? E Deus faz alguma coisa e não tem a capacidade de completá-la? Ou Ele faz e abandona?
ele tem esse tipo de caráter? De forma nenhuma. Então, se ele começou, se essa obra é dele, como é que ele não vai completá-la? É impossível. Isso não condiz com o ser de Deus, como a gente já viu sobre a natureza de Deus. A gente tem também uma união inseparável com Cristo. A gente já leu Romanos 8, 35 e 39, que ninguém pode nos separar. Vamos também ler a oração de Jesus Cristo. Então, a oração sacerdotal de Cristo, João 17, abram lá, por favor. João 17, 22 ao 24. Quem achou pode ler, por favor. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui fala da união com Cristo, para que sejamos um, da mesma forma que Cristo é com Deus, como também a união que nós teremos posteriormente, fisicamente, por toda a eternidade, que é a vontade de Deus. E se Deus tem essa vontade, Ele fará cumpri-la também. E além disso, nós temos que o próprio Cristo continua intercedendo por nós, em favor dos nossos. Ainda em João 17, versículo 9... Achou? Pode ler? Essa Bíblia é tão difícil de virar a página. João 9, eu vou ler mesmo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Cristo, Ele roga por nós, Ele intercede por nós. Da mesma forma que Pedro. Pedro, ele também não falou que o diabo queria peneirá-lo, mas roguei ao Pai por ti. Por isso, Pedro foi preservado, foi mantido e depois pastoreou as ovelhas de Deus. Então, da mesma forma, Cristo ora por nós. Da mesma forma que Cristo orou por Pedro, Cristo intercede por nós. De forma que, por mais que queiram peneirar-nos, não conseguirão. Nós nos manteremos firmes na fé que procede do próprio Deus. E tem também que nós somos a habitação do Espírito Santo, o Espírito e a semente de Deus que permanece em nós. Então, João 14, a gente já lê um pouquinho, fala sobre o Espírito Santo, o Consolador que seria enviado, que ele habitaria em nós. Nós estamos agora como templos do Espírito Santo, como falamos. Nós pertencemos a Deus, Ele está em nós. Então, é óbvio que nada poderá nos abalar, poderá retirar esse Espírito de nós. Ninguém tem poder para chutar o Espírito Santo da nossa vida e colocar outra coisa. Então, nós pertencemos a Deus. Deus habita em nós. E a divina semente também. 1 Pedro 1, 23... Quem achou pode ler 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, Pedro, aqui em todo esse primeiro capítulo, ele fala muito sobre as coisas que não são passageiras, que não murcham, que são imarcessíveis, que duram pela vida eterna. Para todo sempre, que não jamais se corrompem. E a semente, nós somos regenerados não de uma semente corruptível também, mas incorruptível. É impossível que agora que nós somos feitos, uma nova criatura que não é corruptível mais, isso acabe. Certo? Isso acabe, isso não acabará, jamais terá fim. Então somos preservados por Deus e temos várias e várias provas de que é Deus quem está conosco, nos preservando, nos mantendo e nos manterá na fé até o final, até o dia de Cristo Jesus, o último dia em que todas as coisas serão reveladas e finalmente receberemos um corpo em glória. Certo? Então, umas consequências. Então, uma vez que nós sabemos que somos preservados até o fim, uma vez salvos, sempre salvos, com fé, muitos afirmam que as pessoas que acreditam nessa doutrina acabam tendo uma vida indiferente e negligente. Certo? Vocês já ouviram falar isso? Então, essa certeza que vocês afirmam ter somente leva à destruição da sua vida cristã. E é isso que acontece? Então, qual que é o problema dessa afirmação?
que acontece e aparece frequentemente aí no mundo. Eles têm uma premissa muito errada, de que nós só buscamos a santidade por quê? Por medo do inferno. Se a gente remove o medo do inferno, não tem mais o porquê de buscar a santidade, mas é por isso que nós buscamos a santidade? Por que nós buscamos a santidade? Porque ele nos manda ser santo, mas se ele manda ser santo e a gente não for santo, ele vai jogar a gente no inferno? Então por que eu vou obedecer, se ele não vai jogar a gente no inferno? Por amor. Por amor. Então por que os crentes são motivados a obedecer a Deus? A gente já discutiu isso aqui algumas vezes também atrás. O que Deus fez por nós? O que ele moveu? O que ele enviou para nos salvar? Sendo que, como a gente falou, né, Abraão teve que levar Isaac para sacrificar. Deus poupou Isaac, mas não poupou seu próprio filho. Mas como é que nós não somos movidos a amá-lo também? Ele que mostrou tão grande amor por nós. Veja que grande amor Deus tem por nós, que nos fez o quê? Filhos de Deus. Então, engana muito as pessoas que acham que só buscamos santidade por temer a punição. Não é essa a motivação do crente fiel, do crente que já está maduro, pelo menos. A motivação é reconhecimento, gratidão, amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E Ele demonstrou isso, e nós também buscamos demonstrar isso, porque nós amamos ao nosso Deus, que nos regenerou, que nos tirou desse império das trevas. Então nós andamos em santidade, não porque tememos o inferno, mas porque nós amamos ao nosso Deus. Então a certeza da salvação não traz essa premissa aí de que nós ficaremos negligentes, muito pelo contrário. Né? Aqueles que não acreditam na segurança da salvação, na segurança do crente, eles estão constantemente atemorizados pelo seu próprio bem-estar, pela sua salvação. Como, por exemplo, Lutero. Vocês conhecem a história de Lutero? Como é que Lutero vai virar um monge? Ninguém conhece. Ele estava lá passando numa tempestade, caiu um raio perto e tudo, ele ficou todo com medo da vida. O que ele resolveu? Naquela hora, me livra, Deus. Não, me livra, Deus, que aí eu vou entregar minha vida a ti. E ele foi virar um monge. E o que ele fez? Primeiro, né, ele se formou em direito. Né? Ele começou a estudar a palavra de Deus. O que ele entendeu no início? Entendeu o que Davi falou. Deus, se tu contasse transgressões, quem subsistiria? Lutero, como o livro lá do Sproul fala da santidade, ficou louco. A loucura de Lutero. Ele ficou desesperado, porque ele sabia que não haveria salvação. Ele estava desesperado para tentar se justificar diante de Deus. Passava horas e horas no confessionário. Buscava tudo o possível para se justificar diante de Deus. E ele sabia que ainda assim não conseguiria. Por isso que fala sobre a loucura dele. Passava horas e horas e horas confessando todos os pecados possíveis, porque ele sabia que ele merecia o inferno. Então, se alguém não crê na segurança da salvação e não entende o evangelho, como Lutero depois entendeu, ele vai ficar atemorizado constantemente. Pelo menos deveria. Se ele não tem a certeza da salvação, se ele não crê que é preservado por Deus, ele deveria estar atemorizado constantemente. Porque é impossível que ele permaneça em fé, que ele não caia, que ele não peque e que ele não abandone a Deus. Então, aqueles que não creem nessa doutrina, eles não têm paz verdadeira. Não tem como ter paz verdadeira. Então, a pergunta é, quem poderia prestar um melhor serviço a Deus? Aqueles que estão constantemente atemorizados por qualquer pecado, qualquer tropeço que eles caiam? Ou aqueles que estão seguros em Deus, com a mente tranquila e descansada? Quem pode prestar um serviço melhor a Deus? Aqueles que estão com a sua segurança bem firmada no seu coração. Então, a segurança, na verdade, é um ponto importante para que nós possamos prestar um serviço a Deus com toda a nossa dedicação, sem temores que as outras pessoas teriam, certo? Então, a segurança, na verdade, é um ponto positivo para a nossa adoração, o nosso serviço a Deus. Tudo bem? Muito bem, então a próxima pergunta, a 37, fala quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte. Certo? Então, resposta, a alma dos fiéis, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. E o corpo deles, estando ainda unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Então, o que vocês ouviram que acontece quando a gente morre?
Aí todo mundo dormindo, né? Sono da alma. Aí fica lá tranquilamente esperando. E muitas vezes, essas doutrinas aparecem frequentemente também. Mas qual que é a condição do crente após morte? Não vemos nas Escrituras que os mortos estão dormindo, no sentido mais amplo possível, que seria o sono da alma. Então, quando fala de dormir, o que está se referindo? Está se referindo ao corpo que morreu, um eufemismo. Então, quando fala que estão dormindo, não que eles estão em sua alma, no sono da alma, não tendo consciência nenhuma. Mas muito pelo contrário, a condição do crente após a morte é de consciência, memória, santidade e bem-aventurança. Muito oposto ao sono da alma. Então, aguardando também a ressurreição do corpo. E aqui a gente tem Lucas 23, 39 a 43. Vamos abrir lá, por favor. Os 2 ladrões na cruz. Quem achou pode ler, por favor. Então, Cristo foi crucificado e ao meio de 2 ladrões. Então, 39 a 43, quem achou pode ler, por favor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Jesus lhe respondeu: Na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que Jesus falou para esse malfeitor? Que horas que ele estaria com Cristo no paraíso? Quando ele acordasse do sono da alma? Ou não? Hoje. Então, o que é esse hoje primeiro? Né? Muitos interpretam falando que deveria ter uma vírgula depois do hoje. Então, que, em verdade, te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Faz sentido isso? Alguém que está morrendo na cruz, já no fim do seu fôlego de vida, ter que falar para a pessoa que o que eu estou te falando agora é hoje. Eu estou te falando isso é hoje, não é ontem, não é amanhã, porque nós já vamos estar mortos. Não faz o mínimo sentido. Certo? Então, o que Cristo falou claramente é que hoje, depois que eles morressem, a alma deixasse o corpo, tivesse essa separação, a alma desse malfeitor arrependido, que foi salvo por Cristo, estaria com Cristo no paraíso, desfrutando já de várias e várias bênçãos. Então, o estado, a condição do crente após a morte, em questões de alma, é de consciência, memória, santidade e bem-aventurança. Certo? Não é de sono da alma, muito pelo contrário, bem consciente. Então, santidade. Na morte, nós já nos tornaremos santos em grau perfeito, né? Em todas as nossas faculdades. Aquele corpo de morte, aquela natureza, finalmente encerrou. A gente estaria na perfeição moral. Então, a obra foi completada e estaremos aperfeiçoados. Abram lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 23. Quem achou pode ler, por favor. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, aqui está contrastando lá o povo da Antiga Aliança, o povo que não... Nós não chegamos agora ao Monte Sinai, mas a Nova Jerusalém, né, ao Monte Sião, a cidade santa do Deus vivo, Jerusalém celestial, onde tem a igreja dos primogênitos que estão arrolados no céu, né, a Deus, o juiz de todos, e os espíritos justos que estão o quê? Aperfeiçoados. Então, os justos, os espíritos dos justos que já estão com Deus, estão aperfeiçoados. Não mais pecarão. Não mais cometerão pecado, nem sequer pensarão coisas pecaminosas, porque foram aperfeiçoados. Então já teremos a nossa santidade. Então, imediatamente na glória também que a pergunta fala, além do ladrão, né, arrependido na cruz, outros desses deixam claro que na morte nós já entramos na glória. Então vamos abrir em Filipenses 1, 23, e outra pessoa em 2 Coríntios 5, 6 a 8. Então, Filipenses 1, 23. E 2 Coríntios 5, 6 a 8. Então, Filipenses 1, 23, quem achou pode ler, por favor?
Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo falava aqui que se ele morresse, ele ia estar com quem? Com Cristo. Então, 2 Coríntios 5, também 6 a 8, quem achou pode ler, por favor? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, nos defendamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, enquanto em corpo, eles estão ausentes do Senhor Jesus Cristo, da sua natureza humana. Mas ele fala que quando deixar o corpo, ele vai habitar com quem? Com Cristo. Onde Jesus Cristo está? No céu. Então, esses que morrem estarão onde? Então, Atos 3, 21, Efésios 4, 10, fala exatamente isso, que Cristo subiu, que Cristo está aos céus, Cristo está no céu. Aqueles que morrem estarão com Cristo no paraíso, da mesma forma que o ladrão também recebeu essa promessa, essa bênção, de que hoje mesmo estaria no paraíso com Cristo. Então, os crentes, depois que morrem, entram imediatamente na glória, certo? Não ficam em purgatórios ou coisas assim também. Purgatório também, essa doutrina foi cortada, né, da Igreja Católica. Acho que eles fecharam o purgatório. Onde fica o céu? Lá no alto? O céu é o paraíso. O céu no sentido de paraíso, assim, onde o crente vai imediatamente após a morte, né? Onde Cristo está. Então, ele não é revelado. Então, para descobrir, você vai ter que morrer. Aí você vai entrar no céu. Mas o que sabemos é que o céu é onde Cristo está, onde a glória de Deus se manifesta de maneira especial. Então, crente, por mais que a gente não tenha uma noção geográfica, sabemos que estaremos com Cristo na glória, vendo a glória de Deus se manifestando de forma especial com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Então estaremos, sem dúvida nenhuma, num lugar maravilhoso. E o que faremos no céu? Nuvencinhas tocando harpa, né? Toda aquela história onde as pessoas falam, não quero ir para o céu, vai ser muito chato, vou passar uma eternidade numa nuvenzinha tocando harpa. Mas o que a gente vai fazer no céu? Oi? Conheceremos a Deus. Relacionamento. E como será esse relacionamento? Face a face. É um relacionamento que será face a face. Da mesma forma que João 1 fala que Cristo estava com o Pai face a face, nós também agora estaremos com Deus face a face. É o relacionamento mais íntimo possível, mais próximo possível, mais perfeito possível. Nós estaremos com Deus face a face, já no paraíso. Como é que você fala? Como que alguém fala que o céu seria chato? Impossível, nós estaremos com o Criador, que fez todas essas coisas maravilhosas. Estaremos com Ele face a face. Aquele que fez todas as maravilhas que você possa imaginar. Ele é muito melhor do que isso, muito mais maravilhoso do que isso. Além do mais, se a humanidade já fez coisas maravilhosas aqui, corrompidas pelo pecado como estamos, imagina no céu. Imagina o que nós faremos no céu de maravilhoso. As obras de arte que tem aqui, as músicas, todas as coisas aqui não se compararão de forma alguma com o que nós faremos no céu. De nenhuma maneira será chato. É impossível pensar nisso. Então já estaremos livres de toda dor e sofrimento, mas a principal bem-aventurança, a principal alegria é desfrutar da presença de Deus, que será face a face com o nosso Deus, com o nosso Criador. Não há nada melhor do que isso. Tudo bem? Mas a condição da alma após a morte já é sublime, como a gente viu. Mas ela ainda não é a mais sublime. Por quê? Nos faltará alguma coisa, não é? O ser humano, ele não é só alma. Ele é o que mais? Corpo, né? Aguardamos a ressurreição do corpo. Ainda esperamos nosso estado final, que será a mais sublime alegria possível, onde nós estaremos em corpo,
O corpo ainda é considerado importante para o ser humano. Não é lixo, não é algo que nos atrapalha, muito pelo contrário, faz parte do nosso, da essência do ser humano é corpo. Cristo está em corpo e permanecerá em corpo também, a sua natureza humana, por toda a eternidade. Nós receberemos um corpo, então mesmo nessa glória que já entramos imediatamente, ainda esperamos um estado mais sublime ainda, quando nós receberemos a ressurreição do corpo. Nós cremos nisso, nós professamos isso desde o princípio. O nosso credo apostólico fala nisso também, que crê em Deus Pai, crê em Jesus Cristo e crê em o que mais? A ressurreição do corpo. Nós cremos nisso, esperamos, aguardamos, aguardarão todos aguardamos a ressurreição do corpo, o corpo glorificado. Então, unido com Cristo, mesmo na morte, afirmamos que o nosso corpo continua unido a Cristo. Então, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, a gente não precisa abrir lá agora, mas fala que estamos o quê? Já unidos em Cristo. Isso significa que nossos corpos continuam preciosos para Cristo. Ao ponto de que Cristo prometeu que todos que estariam em Cristo seriam ressuscitados no último dia. Em João 6 ele fala, todos que o Pai me entregar, eu os ressuscitarei no último dia. Porque nossos corpos são preciosos, são sementes que foram plantadas e ainda nascerão. 1 Coríntios, quando a gente fala de ressurreição, tem que abrir em 1 Coríntios 15. Então vamos abrir lá. A gente vai ficar aberto, porque acho que a gente vai voltar em 1 Coríntios, eu acho. Então, 1 Coríntios 15, 36 ao 38. Quem achou, pode ler? Insensato, porque semeias não nascem primeiro no morrer. E quando semeias, não semeias do corpo que há de ser, mas de simples grão como de trigo, ou de qualquer outra semente. Até 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes do seu corpo apropriado. Então, o corpo, quando morre, é como se fosse uma semente que vai ser plantada, que depois a gente espera o quê? Desapareça, nunca mais tenha vista dele? Não, nascerão, ressuscitarão. Nossos corpos são sementes que serão, então, renascidas. E o pensamento pagão em relação ao corpo é bem diferente disso, não é? Diferente dos crentes, o que os pagãos pensam em relação ao corpo? Desde antigamente, desde as filosofias lá, quase que as primeiras, que o corpo é o quê? Uma prisão da alma, não é? Uma prisão da alma, é algo que nos impede de fazer coisas muito melhores. Então, é uma matéria sem valor, que pode ser descartada. O corpo não tem valor para a maioria das filosofias pagãs. Depois que morre, faz o que quiser com o corpo, porque não me importa mais. Não tem valor nenhum o corpo para os pagãos. Então, essa falta de relevância da matéria, do corpo, que vieram tradições como, por exemplo, cremação. Depois que eu morrer, faz o que quiser, queima, joga fora e tudo mais, porque não me importa o corpo mais. Mas esse não é o pensamento e não faz parte da tradição cristã. Nós nos importamos com o corpo. Não que se você for cremado é um pecado sem perdão, que se isso aconteceu, mesmo se você desejar isso, que não faz parte da tradição cristã e do pensamento que a gente tem do corpo. Mas é diferente o nosso relacionamento, nosso pensamento em relação ao corpo, desde os princípios. E é bem diferente dos pagãos, que fazem qualquer coisa com o corpo. Nós consideramos o corpo como importante, porque estamos unidos com Cristo. Dormimos em Cristo. A primeira tradução do Excelência fala, a tradução acho que não ajuda muito, mas fala que estamos dormindo em Cristo. Nosso corpo está em Cristo ainda unido. Nós aguardamos então a ressurreição desse corpo, que mesmo que tenha sido queimado, afogado, destruído, virado pó, Deus restaurará, ressuscitará, e não em semelhança do antigo, mas em corpo ressurreto, em corpo glorificado. Certo? Irmão, Sim. uma pergunta. Então, essa prática da cremação interfere para a pessoa que morreu ou não? Não no sentido de, foi cremado. O que vai acontecer? Se era crente salvo, sem dúvida nenhuma, Deus vai de ressuscitar e vai receber um corpo glorificado. Mas é uma prática que não condiz muito com a tradição cristã, com o nosso pensamento em relação ao corpo. Que é uma semente que vai morrer e depois vai brotar novamente. Então é uma tradição que ela tem suas raízes no paganismo. Certo?
Então, hoje em dia se fala muito de espaços, etc. Cremar seria mais... Mas não condiz com o nosso pensamento, a nossa filosofia principal em relação ao corpo. Não, de novo, que seja um pecado sem perdão, mas não condiz com a nossa fé. Certo? É chocante isso. Estamos sendo cada vez mais acostumados a cremar, não é? A economia de espaço e tudo mais, né? Mas entendeu o porquê disso? Da relevância do corpo, da matéria, da ressurreição em corpo? Que muitos que se dizem crentes também negam isso. Negam, por exemplo, que Cristo vem em corpo. Nem crentes são, na verdade. E etc. Então isso tudo faz parte do paganismo e de ataques à nossa fé. Tudo bem? Então vai mutar o testamento lá para comprar uma gaveta agora, né? Porque muitas vezes a pessoa que foi cremada, ela não pedia que fizesse isso. Sim. Mas os que ficaram, achou melhor que eu fizesse. Então, não tem responsabilidade. Ficou, a família resolveu cremar, Cristo vai ressuscitá-lo do mesmo jeito. Certo? Então, não importa a forma que você morreu, sequer se seu corpo foi enterrado de forma como nós consideramos digna. Se você morreu no meio do mar, se você foi devorado por animais, não importa, Cristo vai ressuscitá-lo. Se alguém, por exemplo, morreu num incêndio, ele praticamente foi cremado no incêndio. Sim. Quando Cristo voltar, vai ressuscitá-lo. As cinzas, Deus vai fazer um corpo novo. É a mesma coisa que ele foi cremado, não é? Da mesma maneira. Né? Sendo ele um cristão, o Senhor vai restaurá-lo, vai fazer dele um corpo novo, né? Só que o que o Daniel está falando, que o entendimento nosso como cristãos, na tradição cristã, nós preferimos essa questão de preservar o corpo e não cremá-lo. A cremação é uma ideia, uma prática pagã, não é uma prática cristã, nunca foi. Nunca foi. Não é, como ele também lembrou, não seja pecado imperdoável um cristão ser cremado. Não é uma prática da nossa tradição cristã. Não é? É nesse sentido que está sendo colocado aqui. E se Deus já fez o homem do nada, agora é mais fácil ainda, né? Então não tem problema a forma que ele morra. Pode. Mas uma dúvida, apesar que não está dentro da tema, aqui João 5:25, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Espírito de Deus, e os que ouvirem viverão. Esses está falando de quem? Dos vivos que estão mortos ou dos mortos que estão mortos mesmo? Aparece duas vezes aí. A primeira está falando sobre aqueles que vão ouvir e vão crer. Aqueles que estão mortos espiritualmente, todos que estão mortos espiritualmente, que vão ouvir a palavra de Deus, aqueles que foram eleitos, vão crer em Cristo. Mas depois ele fala de novo que vem a hora e já chegou, e chegará ainda que ressuscitarão os que fizeram bem para a justiça e os que fizeram mal para a condenação. Então, nesse texto, João 5, acho que a gente vai ler ele aí, ele tem esses dois pontos. Aqueles que recebem a nova vida, né, regeneração, e podem agora crer em Cristo, e depois a ressurreição final, onde serão ressuscitados tanto justos como injustos. E haverá então o juízo final. Então tem os dois sentidos nesse capítulo. Então ele fala logo em seguida. A gente vai chegar lá. Então, antes disso, oração pelos mortos. Faz sentido? Então, qual que é a condição do crente após a morte? Sublime, como a gente viu. Você vai orar para quê? Para que ele tenha uma comunhão melhor com Deus? Para que ele seja salvo se ele já está na glória? Qual que é o sentido de orar por um crente que já morreu? Qual que é a aflição, qual que é o sofrimento, qual que é a necessidade dele? Nada, nenhuma. Não tem o mínimo sentido. Só pensando nisso já não tem o mínimo sentido orar para alguém que já morreu. Não tem como melhorar. É só aguardar a ressurreição do corpo, né? Mas não tem como melhorar ali até que chegue o dia final. Então, se já estão no céu, nossas orações não podem ajudar em mais nada. Do mesmo modo, aqueles que não morreram em Cristo já estão experimentando o quê? A perdição eterna. Né? O homem foi dado morrer apenas uma vez. Depois que morreu, há esperança. Tem esperança para alguém que já morreu?
Nenhuma. A gente tem um texto que algumas vezes pode ser polêmico, porque é parábola, não é parábola, é parábola com nome, mas é Lucas 16, vamos abrir lá, Lucas 16, 23 ao 31. Então, que arrependimento pode ter quem já morreu? Lucas 16, 23 ao 31, quem achou pode ler, por favor? No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, esse texto é bem interessante, que fala primeiro da impossibilidade de quem já morreu e está em tormentos, de ter algum consolo qualquer que seja. Não terá nenhum consolo qualquer que seja, nem a pontinha da língua refrescada por água. Da mesma forma, fala também que aqueles que estão em vida já receberam tudo que era necessário para se arrepender. Se não arrependeram, não adianta. Na verdade, até Cristo já ressuscitou dos mortos. E mesmo assim, não creram. Então, aqueles que já morreram e não se arrependeram, não adianta mais nada. Absolutamente nada. Então, orar por mortos, além de ser proibido, não tem o mínimo sentido. Não tem o mínimo sentido. Certo? Além de todas as condenações que vemos sobre comunicação com mortos, etc. e tudo mais, né? Muito bem. Tá aí, tudo bem? Então, 38. Quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição? Então, na ressurreição, os crentes, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno deleite de Deus por toda a eternidade. Então, primeiramente, é necessário crer que haverá uma ressurreição, né? A pergunta assume isso. É certo que haverá uma ressurreição, e a gente entra no texto que o João Milton estava lendo, que é João 5 e também Atos 24:15, que fala sobre a ressurreição, não apenas dos justos, mas também dos ímpios. Então, os dois textos falam sobre isso, sobre que todos serão ressuscitados, né? Aqueles que praticaram mal para o juízo eterno, e aqueles que praticaram bem, que receberam a justiça de Cristo, para o deleite, como a gente viu, eterno. Então, um ponto é que a gente vai ser ressuscitado em glória. Então, um corpo de corrupção, ele dará lugar agora a um corpo de glória. Então, vamos lá, voltar para 1 Coríntios 15. Se alguém deixou aberto, pode ler, por favor, versículos 42 ao 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, o nosso corpo não será mais como este, na fraqueza, na desonra, na humilhação, muito pelo contrário, será em força, em poder, em corpo espiritual, não no sentido que seremos espíritos, mas um corpo com habitação do Espírito Santo, como fala mais para frente, sendo agora pelo segundo Adão, que é espírito vivificante, né? Então, agora nós teremos um corpo, nós teremos na ressurreição um corpo em glória. Filipenses 3, 20, 21, eu vou ler lá.
ele fala também sobre essa ressurreição, sobre esse corpo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O nosso corpo vai ser semelhante ao de quem? Ao de Cristo. Nosso corpo será semelhante ao de Cristo, corpo glorificado. Não tem como ser melhor do que isso. Seremos semelhantes a Cristo Jesus, ressuscitados então em glória. E um corpo real, esse corpo será real, matéria, e não espiritual no sentido de ser apenas espírito. Lucas 24:39 fala de Jesus Cristo, falando para os discípulos, ressuscitado. Toca em mim, vejam se o espírito tem ossos e carne como eu tenho. Esse será o nosso corpo, de ossos e de carne. Então, quando Paulo fala do corpo espiritual, em contraste ao natural, ele afirma que seremos um corpo perfeito, para a habitação do Espírito Santo. Certo? Um corpo agora perfeito, sem mais nenhum problema que seja, nenhuma contaminação, nenhuma corrupção, nenhum pontinho de sujeira no nosso corpo. No sentido moral, né, especialmente. E os vivos, quando Cristo voltar? Né, esses não ressuscitarão nesse sentido, mas quem estiver vivo vai acontecer o quê? Todo mundo sabe esse, na verdade, né? Serão transformados também, ou seja, ninguém, mesmo os que não estiverem mortos quando Cristo voltar, ninguém permanecerá na corrupção. Todos receberemos um corpo como o de Cristo. Todos os crentes eleitos do nosso Deus receberão um corpo como o de Cristo. Certo? Então, ressurreição é outro ponto que muitas vezes é rejeitado, né? Desde Platão, até antes dele, saduceus, como nós vemos na Bíblia, os atenienses, que rejeitaram Paulo quando viram que ressurreição não era nada a não ser ressurreição do corpo, além dos atuais ateus, naturalistas e todas as filosofias atuais também que rejeitam a ressurreição, rejeitam constantemente a ressurreição. Nós, porém, fazemos o quê? Ensinamos tanto a imortalidade da alma como a ressurreição do corpo, para um corpo também que será imortal, ao ponto de que a nossa fé é vã se não existe ressurreição. Como todo mundo já conhece esse texto também de 1 Coríntios, né? Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Você ainda está nos seus pecados, os seus entes queridos estão mortos para sempre. É vã. Então, se não há ressurreição do corpo, é tudo em vão. Então, devemos afirmar e defender essa doutrina em todo o tempo, porque ela é constantemente atacada também. Nós cremos na ressurreição do corpo, carne e osso. E o dia do juízo, então, como fala, será um dia de quê? Reconhecimento público. Para os justos, o dia do juízo será reconhecimento. Todas essas pessoas que creram em Cristo, professaram a sua fé e fizeram o que nesse mundo? Sofreram, foram perseguidos, torturados, mortos, dos quais esse mundo não era digno. Cristo vai falar, esse povo é meu, esse povo é santo. Esses que o mundo não era digno, são meus, publicamente, para todo o universo. Esses aqui que eu coloquei à minha direita, meu povo, santo, perfeito agora, estarão comigo por toda a eternidade. Então será um dia para reconhecimento, onde todos verão que nós pertencemos a Cristo, que os eleitos de Deus estão lá para todos verem. Então nesse dia saberemos de uma vez por todas quem são justos. Então aqui nós podemos ter a nossa certeza da salvação e algumas dicas sobre as pessoas, sobre as boas obras que elas fazem, digam que elas são, mas naquele dia não haverá mais aquela ideia que a gente fala desde Agostinho da igreja invisível. Certo? Então aquela igreja invisível agora ela vai estar visível, pública, para todos. Todos os arrolados no livro da vida estarão lá, à direita de Jesus Cristo. Também saberemos quem nunca foi do povo de Deus. Pessoas que estavam no nosso meio, elas estarão à esquerda de Cristo. Também ficará público que elas nunca foram de Cristo. Então será um dia de reconhecimento. Ovelhas serão separadas dos cabritos, como está lá em Mateus 25, falando sobre isso. Então uma separação jurídica total e permanente, como é colocada. Então os que estão à direita foram justificados, os que estão à esquerda foram condenados. Essa separação agora vai ser
eterna, total, permanente. Não tem mais como trocar de lado. Quem está condenado ficará condenado eternamente. Então será um dia, o juízo será um dia também para publicar isso, um dia público, onde reconheceremos os eleitos do nosso Deus. Também receberemos a declaração da absolvição, a declaração que nossos pecados foram perdoados. É como Cristo fala ali em Mateus 25, entrem na posse do reino. Vocês que estão à minha direita, entrem na posse do reino. Vocês foram perdoados, santificados, justificados, agora glorificados. Entrem no reino do nosso Deus. Jesus, então, trará à plena luz todas as coisas, até mesmo os desígnios dos corações, como fala lá em 1 Coríntios 4 e 5. Todas as coisas agora serão públicas. Jesus trará a plena luz. Não haverá mais nada escondido, nem mesmo no coração dos homens. Tudo agora estará patente lá, diante de todo mundo. Aqueles justos, santificados, e aqueles que tinham seu coração perverso, por mais que aparentavam serem pessoas boas, estará lá patente, a plena luz, os desígnios do coração daquela pessoa. Certo? Então, dia de juízo também é um dia de reconhecimento público. Um outro ponto ali também, na ressurreição, é que a gente tem a plenitude eterna. Então, por fim, entraremos no estado mais sublime, como a gente falou, que se pode alcançar. Então, abram lá em Salmo 16, 11, por favor. E leiam. Quem achou pode ler, por favor. Então, caminho de vida, delícias perpetuamente, é isso que nós estaremos agora, em vida abundante, com Cristo Jesus, com delícias perpetuamente. Estaremos também na presença do Senhor por toda a eternidade. Então, 1 Tessalonicenses 4, 17 ao 18, fala que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, que nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Tanto os que morreram como os que estiverem vivos, estaremos para sempre com o nosso Deus. E como será então o céu? Vamos lá para Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Que tipo de delícia nós teremos eternamente? Então, Apocalipse 21, 1 ao 7, fala o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro nenhum, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Filho, esse será o novo céu e nova terra. No finalzinho ali, 22 ao 27, ele fala que nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não haverá nem sequer noite. Noite que sempre são
Os piores momentos, especialmente quando alguém está doente, na noite é que fica pior. Noite sempre traz males, não haverá mais noite nenhuma. Nem coisa nenhuma contaminada entrará. Nada de ruim entrará mais no céu. Nós estaremos agora na mais sublime, perfeita condição de vida que alguém pode ter. Estaremos com o próprio Deus, face a face. Certo? Então, plenitude eterna. Tudo bem? Então, o nosso tempo acabou. O próximo a gente vai falar dos ímpios, né? E os ímpios. Terror eterno, né? Então, até aí, alguma questão? O ponto que vocês queiram falar? Próximo domingo, então, a gente começa a ver o outro lado, né? A porta tem 2 lados, né? Dentro e fora. De qual lado você está? Seu Milton, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?